Você deve estar querendo saber como fazer um orçamento de uma obra, quais são os passos que a gente deve seguir ali para fazer o orçamento de obra e principalmente quais são os maiores erros que as pessoas cometem ao iniciar a fazer um orçamento de obra. É como você começar uma rota sem ter o GPS. É muito difícil a gente acertar ali sem ter o mapa, sem ter o GPS que nos leve até aquele local. Por isso que no vídeo de hoje eu vou te apresentar os maiores erros que as pessoas cometem ao iniciar um orçamento de obra, que os engenheiros e arquitetos, principalmente iniciais, eles cometem ao fazer um orçamento de obra. Depois desse vídeo você vai ter o seu GPS e você não vai mais errar. Mas antes de iniciar aqui, eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal. É muito simples, não vai te custar nada, nem demora fazer isso. Clica aqui no nome RV Construções e Perícias, entre no nosso canal e se inscreve. Aperta lá no botão inscreva-se, se inscreve aqui no nosso canal. Aproveita também e já curte aqui o vídeo, também já ativa o sininho para o YouTube te notificar dos novos vídeos que a gente for lançar aqui. Não tem problema, eu te espero, vai lá, faz tudo isso e depois volta aqui para acompanhar todo o conteúdo. Faz isso que vai ajudar muita gente. O primeiro erro que eu vou comentar aqui, que muitas pessoas cometem, é erro número 1, achar que cada tipo de obra tem um jeito de fazer a orçamentação. É muito errado isso. É muito comum que a gente encontrar engenheiros que acham que fazer o orçamento, a orçamentação de uma casa é diferente que fazer a orçamentação de um prédio. Achar, por exemplo, que fazer o orçamento de uma rodovia é diferente que fazer o orçamento de uma usina, por exemplo. Não é. Se você ainda acreditava nisso, que toda obra tem um jeito diferente de fazer a orçamentação, é porque você ainda não domina o processo, o método de orçamento de obras. Mas a partir de hoje você já sabe que é a mesma coisa. E que fique bem claro, que o processo de orçamento vai ser a mesma para qualquer tipo de obra. O que pode mudar são os projetos, os levantamentos que você vai realizar nele. Mas o processo, aprendeu em um, você vai conseguir fazer com outras obras. Não interessa se a obra é um prédio, uma casa, se é uma usina, se é uma rodovia, não interessa. Erro número 2, achar que fazer apenas o planejamento da obra é suficiente. Pessoal, orçamento de obras não tem nada a ver com planejamento de obras. Uma integra a outra, só que uma não dispensa a outra. Elas juntas precisam acontecer para que sua obra dê certo, Então, fazer o orçamento da sua obra, depois o planejamento da obra são indispensáveis e elas não são a mesma coisa. Você precisa fazer esses dois itens. O orçamento de obra trata-se de custo da obra. Quanto que aquela obra vai custar mesmo antes de iniciar ela? Estamos falando de dinheiro. Enquanto o planejamento de obra ele trata de prazo, de data de entrega, do tempo dos serviços que serão executados ali. Estou falando de entregar no prazo, estou falando de entregar aquela obra dentro daquele custo previsto lá no orçamento. Ou seja, o planejamento de obra ele tenta planejar tudo ali para que a gente entregue no prazo e para que a gente entregue dentro do custo que a gente fez lá no orçamento. Ou seja, a gente faz o orçamento da obra e integra dentro do planejamento de obra. Os dois eles são indispensáveis. Se você não planejou a sua obra não vai ser realizada naquela data prevista e também não vai ter aquele custo. Pode ser que o custo seja maior. Para você saber esse custo que aquela obra vai ter, para você executar ela conforme o planejamento, para chegar naquele custo, você precisa saber quanto que ela vale, qual é o custo daquela obra. Por isso você precisa orçar ela, por isso que você precisa fazer o orçamento. Então, orçamento e planejamento não são a mesma coisa, mas eles se integram. Erro número 3, erro muito comum, achar que software de orçamento é tudo. Para começar, você nem precisa de software de orçamento para fazer o orçamento de uma obra.
Afirmar isso é a mesma coisa que afirmar que para fazer um projeto aí construtivo, você só precisa do Revit e do AutoCAD. Só isso, não precisa de mais nada. Mas a gente sabe aqui que para fazer um projeto aceitável, um projeto bom, a gente precisa de conhecimento de projetos, a gente precisa conhecer as normas, a gente precisa conhecer os conceitos que estão por trás do nosso projeto, seja um projeto de hidráulica, seja um projeto de instalação de elétrica, a gente precisa conhecer esses conceitos, a gente precisa conhecer de elétrica, a gente precisa conhecer de hidráulica, a gente precisa conhecer de estrutura, a gente precisa conhecer de iluminação, a gente precisa conhecer entre outros fatores para conseguir fazer um projeto aceitável. O software, como o AutoCAD ou o Revit, eles são apenas ferramentas que te agilizam a fazer o projeto. Assim como algum outro software de orçamento de obras, eles só vão servir para te agilizar a fazer um orçamento de obra. Para você conseguir fazer de fato um orçamento de obra, você precisa de conhecimento, você precisa saber o passo a passo para realizar o orçamento de obra. Erro número 4, achar que orçamento é só preencher planilha. Fazer orçamento de uma obra é muito mais do que só preencher a planilha. É uma responsabilidade muito grande que vai muito mais do que preencher a planilha, do que fazer uma composição de custo. Quando um engenheiro ou um arquiteto vai fazer um orçamento de obra, o objetivo dele principal é saber quanto que aquela construção vai custar antes mesmo dela ser construída. Ou seja, o grande segredo para fazer um orçamento de obra perfeito é conseguir imaginar como cada etapa daquela obra ela vai ser executada. E além disso, a gente precisa custear essa execução. A gente precisa saber o valor dessa execução. Além de pensar como que vai ser executado, a gente precisa colocar valor nisso. E assim a gente consegue chegar num planejamento de obra. Além disso, você orçamentista, com base no orçamento que você fez, você vai conseguir tomar decisões de gestão lá dentro da obra, no momento de execução, com base no orçamento que foi feito. Você vai conseguir ter esse poder de tomar decisões de gestão lá dentro, conscientes, com base nesse orçamento de obra. Erro número 5, começar o orçamento pelo levantamento de quantitativos. É um erro bem clássico, né? Fazer isso muito provavelmente vai levar o seu orçamento a uma furada. Eu vou te explicar aqui. Vamos fazer uma analogia rápida. Imagina que um time de futebol vai chegar para um jogo e ao chegar lá no estádio ele vai direto para o campo, já direto para o jogo. Não faz alongamento, não faz nada. Não é assim muito bem que funciona. O time de futebol ele precisa primeiro fazer o alongamento. Eles precisam se preparar, precisam alongar, precisam reconhecer o campo, fazer uma reunião ali pré-jogo para depois ir para dentro de campo, para depois jogar. É assim mesmo no orçamento de obra. Primeiro a gente precisa reconhecer do que a gente vai fazer, qual é o tipo de obra. Precisamos conhecer Então, primeiro a gente precisa reconhecer o projeto. Importante uma visita com o cliente, ver o que é que ele está esperando daquele orçamento, fazer realmente ali um reconhecimento de tudo para depois ir para o levantamento de quantitativo. A gente precisa alongar, a gente precisa aquecer para depois, de fato, começar a fazer o levantamento daquela obra. Pode ser que você esteja levantando uma coisa que nem vai fazer parte do orçamento, vai ser um trabalho perdido. Então é muito importante a gente reconhecer tudo para depois partir para o levantamento de quantitativo. Se você quer se aprofundar muito mais aí no orçamento de obra, quer saber os métodos que a gente usa aqui na RV Construções e Perícias, clica no link aqui embaixo, preenche seu formulário lá na consultoria, vamos marcar uma consultoria para a gente conversar sobre isso e você aprender como fazer um orçamento de obra perfeito. A gente vai te passar tudo isso aí através da consultoria. E também deixa o seu comentário aqui embaixo, o que é que você achou desse vídeo, dê o seu feedback aí e eu te espero no próximo vídeo, eu te espero no próximo conteúdo. Até a próxima. Tchau!